Esses paradoxos mantêm os cientistas acordados à noite, sem soluções. O cérebro humano é um dos mais inteligentes do planeta. Mas há algumas coisas que simplesmente não conseguimos compreender. Uma delas é o paradoxo. Nós evoluímos para pensar na realidade de uma maneira específica, mas existem paradoxos por aí que sugerem que a realidade não funciona da maneira que pensamos. E agora alguns físicos acham que resolveram um paradoxo de 50 anos. Mas será que resolveram mesmo? E quais são os outros paradoxos mais estranhos? Prepare-se para descobrir. Paradoxo de Fermi. Muitos de vocês provavelmente estão familiarizados com o paradoxo de Fermi. Nomeado em homenagem ao físico italiano Enrico Fermi, famoso por criar o primeiro reator nuclear, esse paradoxo busca responder à pergunta: onde estão os alienígenas? Dado que nossa estrela e a Terra fazem parte de um sistema planetário relativamente jovem em comparação com o resto do universo, e que é possível para uma civilização alcançar viagens interestelares durante esse tempo, parece que deveríamos ter sido visitados por alguma forma de inteligência extraterrestre até agora. Agora, alguns dizem que não é um paradoxo real, porque só podemos especular sobre a existência de vida inteligente lá fora. Mas a equação de Drake é usada nesse chamado paradoxo para estimar o número de possíveis civilizações em nossa galáxia. A equação de Drake usa 7 variáveis para estimar o número de civilizações detectáveis na Via Láctea. Isso nos deu uma ideia de que pode haver milhões de mundos semelhantes à Terra com civilizações lá fora. No entanto, isso foi em 1961, e ninguém conhecia nenhum mundo orbitando estrelas além da nossa própria. Foi apenas recentemente que tivemos uma boa ideia. Em 2020, astrônomos usando dados do telescópio espacial Kepler descobriram que há mais de 300 milhões de mundos com condições semelhantes à Terra espalhados pela Via Láctea. A análise concluiu que aproximadamente metade das estrelas semelhantes ao Sol da galáxia hospedam planetas rochosos em zonas habitáveis onde a água líquida poderia estar na superfície. Na verdade, os planetas são extremamente comuns e superam em número todas as estrelas em nossa galáxia. E muito em breve, o telescópio espacial James Webb será lançado ao espaço para procurar novos mundos potencialmente habitáveis. Teremos em breve um novo vídeo sobre isso. Então, certifique-se de ficar ligado aqui. Agora que sabemos quantos mundos existem e quantas possibilidades poderiam existir de civilizações avançadas, a pergunta permanece: por que o universo está em silêncio? Talvez estejamos prestes a descobrir em breve, à medida que a tecnologia avança, ou talvez já tenhamos sido visitados por alguma civilização distante, e simplesmente ainda não sabemos. Houve muitos avistamentos recentes de OVNIs inexplicáveis, e alguns acreditam que os extraterrestres já estão aqui. Prova sólida disso poria fim a esse paradoxo. O paradoxo do Bootstrap. O paradoxo do Bootstrap é um paradoxo de viagem no tempo que questiona como algo que é retirado do futuro e colocado no passado poderia ter vindo à existência em primeiro lugar. É um tema comum usado por escritores que inspiram tramas em muitos filmes de ficção científica, como os filmes Bill e Ted, O Exterminador do Futuro e Doctor Who. Vamos analisar um dos exemplos desse paradoxo. Imagine que você é um viajante do tempo, mas antes de embarcar em uma excelente aventura, você entra em uma livraria e compra uma cópia de Hamlet, escrita por Shakespeare. Você então volta no tempo para Londres durante a era elizabetana e entrega o livro para Shakespeare. William S. então copia o livro e o reivindica como sua própria obra. Séculos se passam e, durante esse tempo, Hamlet é impresso e reproduzido inúmeras vezes até que uma cópia dele acaba voltando para a mesma livraria de onde você o comprou. A questão então se torna: quem escreveu Hamlet? O paradoxo do avô. Este é outro paradoxo famoso, que envolve você voltando no tempo para eliminar seu avô, queremos dizer, apagar sua existência. Agora, sabemos que todos aqui amam seus avós, mas este é apenas um exemplo. Mais uma vez, você é um viajante do tempo, e você volta no tempo para fazer o trabalho, e apaga a existência de seu avô. Você então retorna ao tempo presente, mas o problema é que, com seu avô desaparecido, seu pai não nasceu, e você percebe que nem mesmo existia. Tudo sobre você foi apagado, incluindo toda a sua família, amigos, todas as suas posses e sua história. Então você não teria nascido em primeiro lugar, então seria impossível fazer isso. Agora, alguns cientistas acreditam que se isso acontecesse, você teria criado uma linha do tempo alternativa ou até entrado em um universo paralelo. Paradoxo de eliminar Hitler.
Outra variante interessante do paradoxo do avô, voltando no tempo para eliminar Hitler e evitar a Segunda Guerra Mundial. Isso teria algumas consequências interessantes. Digamos que você tenha uma reluzente máquina do tempo e tenha um plano para voltar antes que as coisas saiam do controle durante a guerra e acertar as coisas. O problema agora é que a ação remove qualquer motivo para viajar no tempo, junto com qualquer conhecimento de que o motivo para voltar no tempo existiu. Agir como um executor viajante do tempo simplesmente cria um paradoxo, e junto com a ideia dos muitos mundos, viajar de volta no tempo pode criar uma nova linha do tempo sem o Fourier, mas a antiga linha do tempo também continuaria existindo. Você até poderia criar uma nova linha do tempo que é ainda pior. Mas o que aconteceria se você enviasse algo de volta por um buraco de minhoca? O paradoxo de Polchinski. O falecido e grande Joseph Polchinski é o famoso físico teórico que escreveu um livro sobre a teoria das cordas. Mas Polchinski também concebeu uma situação potencialmente paradoxal envolvendo uma bola de bilhar enviada por um buraco de minhoca que viaja de volta no tempo. Nesse cenário, a bola de bilhar é disparada em um buraco de minhoca em um ângulo tal que, se continuar ao longo do caminho, sairá do buraco de minhoca no passado no ângulo certo para colidir com seu eu anterior, assim desviando-o do curso e impedindo de entrar no buraco de minhoca em primeiro lugar. No entanto, alguns estudantes de física propuseram soluções que evitam quaisquer inconsistências, fazendo com que a bola surja do futuro em um ângulo diferente daquele usado para gerar o paradoxo e entregue a seu eu mais jovem um golpe de raspão em vez de afastá-lo completamente do buraco de minhoca, um golpe que muda sua trajetória da maneira certa, para que ele viaje de volta no tempo com o ângulo necessário para entregar a seu eu mais jovem esse golpe de raspão. Paradoxo do observador. O paradoxo do observador é algo realmente estranho, e entre todos os fatos bizarros da teoria quântica, há poucos mais estranhos do que a famosa fábula de Schrödinger sobre um gato que está nem vivo, nem morto. Para registro, este é apenas um experimento mental, e nenhum animal jamais foi prejudicado. O paradoxo descreve um gato trancado dentro de uma caixa sem janelas junto com algum material radioativo, um contador Geiger, um martelo e um recipiente de veneno mortal. O material radioativo tem uma chance de 50% de decair. Se o contador Geiger registrar uma partícula radioativa emitida, ele aciona um martelo que quebra um frasco de veneno que será fatal para o gato. No entanto, você não saberia se o gato estava vivo ou morto até abrir a caixa. E assim, até que a caixa fosse aberta, o gato estaria tanto vivo quanto morto ao mesmo tempo. Como isso é possível? Você pergunta. Isso ocorre porque simplesmente olhar para a matéria realmente muda o resultado do que acontece com ela. Você não pode saber que algo está lá a menos que o veja. Agora você provavelmente está dizendo que toda essa coisa é muito estranha. Mas considere outro paradoxo do observador chamado de experimento de fenda dupla. É o experimento de física mais famoso de todos os tempos. Imagine uma parede com duas fendas nela, e então jogando bolas de tênis na parede. Algumas delas vão quicar na parede, mas algumas vão passar pelas fendas. Se houver uma parede atrás da primeira com fendas, algumas das bolas de tênis que passaram pelas fendas vão atingi-la. Agora, se você marcar onde as bolas de tênis atingiram a segunda parede, você deveria esperar ver duas faixas de marcas aproximadamente do mesmo tamanho das fendas. Parece bastante direto. Mas no experimento de fenda dupla, algo terrivelmente estranho acontece quando você ilumina as fendas com luz. A luz não é apenas uma onda, também é uma partícula chamada fóton. Agora, se você disparar um único fóton nas fendas, ele forma um padrão de interferência na parede posterior como se estivesse interferindo consigo mesmo. É como se o fóton tivesse passado pelas duas fendas ao mesmo tempo. Mas aqui é onde fica mais estranho. Apenas olhando para o experimento de fenda dupla, o comportamento dos fótons muda, como se os fótons estivessem vivos e soubessem que você está observando-os. Sabemos disso porque, se o experimentador tentar descobrir por qual fenda o fóton está passando, o padrão de interferência não aparece. O que importa é que observar um fóton pode mudar eventos que já aconteceram. O paradoxo da informação do buraco negro. Um dos maiores paradoxos da física é o paradoxo da informação do buraco negro, um quebra-cabeça que resulta da combinação da mecânica quântica e da relatividade geral. Cálculos mostram que a informação física poderia desaparecer permanentemente em um buraco negro, permitindo que os estados físicos se degradem para o mesmo estado. Mas isso é controverso porque a mecânica quântica afirma que a informação nunca pode ser destruída.
Vamos supor que você tenha queimado duas cartas diferentes escritas em papel. Juntá-las a partir das cinzas seria quase impossível, mas não totalmente. As pequenas diferenças na fumaça, temperatura e quantidade de cinzas ainda reteriam informações sobre as duas cartas diferentes. O problema com os buracos negros é que eles engolem coisas e depois, ao longo de um tempo muito, muito longo, irradiam o que engoliram de volta na forma de radiação Hawking. Infelizmente, ao contrário da fumaça, temperatura e cinzas provenientes da queima de uma carta, a radiação Hawking não contém informações sobre o que o buraco negro comeu. Isso ocorre porque toda a radiação Hawking é a mesma, o que implica que os buracos negros destroem informações sobre o universo. Então, os buracos negros evaporantes realmente destroem informações, ou as informações escapam conforme o buraco negro evapora? Uma nova geração de físicos diz que as informações realmente escapam de um buraco negro por meio de sua radiação, e eles identificaram uma superfície invisível que fica dentro do horizonte de eventos de um buraco negro chamada de superfície quântica extrema. Essa superfície parece codificar a quantidade de informações que se irradiaram do buraco negro, evoluindo ao longo da vida do buraco negro exatamente como esperado se as informações escapassem. Aparentemente, algo pode escapar de um buraco negro. É um problema ainda não completamente resolvido, e é um trabalho em progresso. Quando descobrirmos com certeza, fique ligado aqui e nós te informaremos. Obrigado por assistir. E se inscreva em nosso canal para mais vídeos incríveis.